Henker que vive duas vezes. Capítulo 281. Tritão, 6. Equipe, HH, quintas, e Arrico, 12 décimos. Huak. Bentek sentiu-se como se estivesse possuído por um fantasma. Ele lembrou que ambos haviam cravado suas espadas e lanças nos corações um do outro. E eles estavam brigando para ver quem mataria o outro primeiro. Mas... por quê? Porque ele foi a única pessoa com o coração perfurado. Você fez alguma coisa. A lança de Bentek estava dentro do peito direito de Yeon-woo. Sua localização mudou apenas ligeiramente, mas Yeon-woo ainda foi capaz de evitar o perigo. Yeon-woo sentiu como se seu corpo estivesse caindo. A razão pela qual ele foi capaz de continuar com a magia demoníaca e a regeneração foi por causa do poder mágico da Pedra Filosofal. No entanto, a previsão do tempo usou todo esse poder mágico de uma só vez, então ele não poderia usá-lo a menos que fosse de importância crucial. O futuro que Yeon-woo ganhou foi de 5 segundos. Foi curto, mas foi importante na luta pela vida ou pela morte. Graças a isso, Yeon-woo foi capaz de ver o momento da lança de Bentek vindo em sua direção e, em vez de evitá-la, virou ligeiramente o corpo para mudar a direção da lança. Então, sua espada perfurou o coração de Bentek com ainda mais precisão. O coração era a fonte da vida, fornecia sangue ao corpo e criava poder mágico. Se um coração se partisse, seria fatal para jogadores normais. No entanto, por mais habilidoso que Bentek fosse, ele tinha energia para aguentar mesmo que seu coração estivesse partido. O poder sagrado o sustentou, embora estivesse quase acabando. Carralhalhau, claro, todo mundo tem sua arma secreta. Mesmo nesta situação fútil, ele sorriu brilhantemente. Ele não parecia nem um pouco injustiçado. Cada jogador tinha um as na manga. Escondê-lo e usá-lo no momento apropriado foi ainda mais surpreendente. O ditado, esconder 30% do seu poder, não foi à toa. E da perspectiva de Bentek, Yeon-woo era inteligente. Mesmo sendo uma fera, ele não foi movido por seu instinto. Ele era do tipo que calculava como iria caçar. Ele era diferente dele mesmo, que sempre lutou por instinto. Mas uma briga com tal pessoa ainda era uma coisa boa. E Bentek sentiu-se revigorado. Ele gostou dessa sensação, a alegria de lutar. E a compreensão que veio depois. Entrar em um novo mundo foi uma experiência avassaladora que ele não conseguia explicar. Foi também uma das razões pelas quais ele não conseguia parar de lutar. E assim. Portanto, não se deixe enganar. Bentek não poderia morrer aqui. O mesmo vale para mim. Pegada. Ele segurou brutalmente a lâmina de Vigrid. Seus dedos foram cortados tão profundamente que quase foram cortados, com sangue escorrendo pela lâmina. Yeon-woo tentou empurrar Vigrid ainda mais fundo. Porém, Vigrid não se mexeu, como se estivesse preso. O aperto de Bentek era incrivelmente firme. Era uma força que alguém que estava perdendo o que restava de sua força vital não deveria ser capaz de reunir. Como ele nunca tinha visto nada assim antes, Yeon-woo franziu ligeiramente a testa. O que é isso? A previsão do tempo era uma habilidade que dependia da habilidade única do relógio de bolso e usava a capacidade de cálculo da espécie dracônica para prever o futuro. Mesmo que tenha engolido o poder mágico, nunca falhou. Sempre foi arriscado, mas Yeon-woo sempre saiu vitorioso. No entanto, havia algo em que Yeon-woo não conseguiu pensar. Quando o ataque fatal que Yeon-woo deu não foi fatal, o que ele deveria fazer depois disso? Com seu poder mágico e saúde no nível mais baixo, Yeon-woo estava em extremo perigo. Yeon-woo extraiu mais poder mágico da Pedra Filosofal. Seus núcleos superaqueceram novamente. A fonte selada dentro dele poderia ser liberada e ele poderia ter sido infectado pela energia demoníaca. Mas não tinha tempo para se preocupar com isso agora. A mão que segurou Vigrid era a mesma. Não poderia ser empurrado ou puxado. Bentek de repente jogou sua lança fora e agarrou o rosto de Yeon-woo. Você me divertiu com essa luta, então acho que está tudo bem eu morrer assim. Mas sinto muito, será você quem vai cair, não eu. Uau! Uma nova energia crescia dentro de Bentek. Era uma energia que brilhava em azul marinho. Não era poder mágico ou poder sagrado, mas era a fonte do poder que lhe permitiu suportar o coração partido. A princípio, parecia aquele poder que ele tinha antes de ser derretido pela coluna de fogo. Ele tinha algo além da autoridade de Triana que mantinha escondido? Eu sou o rei governante. Eu não posso perder. Cha Jeong-woo e Lana caíram porque perderam. Não pretendo seguir os passos deles. Ele colocou mais força na mão direita que segurava a máscara e a cabeça de Yeon-woo. Yeon-woo cerrou os dentes com a dor de seu crânio sendo esmagado. Só então, Vigrid avançou ligeiramente. A mão esquerda de Bentek foi decepada. Sua máscara quebraria primeiro ou Vigrid acabaria de perfurar seu coração. Foto. A máscara não aguentou mais o esforço e começou a rachar. Pequenos pedaços caíram no chão. Então morra. Bentek sorriu cruelmente e colocou mais força na mão direita. Metade da máscara de Yeon-woo caiu e metade de seu rosto foi revelada quando os pedaços caíram. Naquele momento, Yeon-woo soltou Vigrid de repente. Em vez disso, ele puxou a baioneta mágica do subespaço e apontou para o queixo de Bentek. Ele estava prestes a empurrá-lo, quando... Clang! Algo caiu repentinamente do céu e pousou entre Yeon-woo e Bentek.
O braço direito de Bentek foi cortado e a baioneta mágica foi atirada fora. Ambos os ataques foram reduzidos a nada. O vento que pousou entre eles envolveu Yon-Woo e Bentek. O vento que envolveu Yon-Woo tornou-se um homem alto. Era um homem de meia idade, de um braço só, com uma espada bastarda gigante. No entanto, sua aura era mais poderosa do que quando Bentek segurou Triaina. As coisas teriam ficado ruins se eu chegasse um pouco atrasado. O homem de meia idade olhou para Yon-Woo em seus braços. Como ele disse, Yon-Woo estava extremamente fraco agora. Sua saúde e poder mágico estavam baixos. Foi uma maravilha que ele não tenha desmaiado ou morrido agora. Yon-Woo arregalou os olhos ao ver a pessoa que o salvou. Era alguém que não deveria estar aqui agora. Eles nem se conheciam antes. A aura vinda do homem de meia idade foi suficiente para fazê-lo estremecer. Ele se sentia mais perigoso que Bentek. Duque Arbad. Ele era o homem que simbolizava o poder dos 4 guardas do Imperador Gula. Porque o homem que liderou o exército da Terra do Sangue contra Valpardisnachit estava aqui. Felizmente, sua máscara já havia se restaurado e cobria seus olhos. Parecia que o Duque não o reconheceu. Se o fizesse, Yon-Woo já estaria morto. Artia também era inimiga da Terra do Sangue. Por que você me salvou? Sua Majestade ordenou que eu trouxesse você com cuidado para a Terra do Sangue. Sua promessa de conhecê-lo ainda não foi cumprida e o Imperador quer ver você. Yon-Woo quase caiu na gargalhada. Então essa foi a desculpa dele para querer provar carne de dragão. Definitivamente era algo que o Imperador Gula faria. Ele riu vaziamente, vendo que sua imagem dentro da Terra do Sangue ainda resistia. No entanto, o Duque Arbad parecia ter pensado que era uma risada agradecida porque assentiu com um leve sorriso. Descanse por enquanto. Eu sei em que tipo de situação você está, então não pretendo forçá-lo a vir ao nosso país. Você é amigo de Sua Majestade. Como posso ser rude ao servir você? Claro, Yon-Woo não baixaria a guarda só porque disse isso. Em vez disso, ele observou o Duque Arbad com ainda mais atenção. Ao contrário de sua mente, seu corpo provavelmente poderia descansar. Sua exaustão era extrema. Foi uma pena que ele não tenha conseguido acabar com a vida de Bentek. Mas o outro lado também não conseguiu continuar a luta. Jinhang, você sabe que não gosto desse tipo de coisa. Bentek franziu a testa enquanto olhava para Jinhang, que o salvou. Ele queria estrangular seu subordinado por estragar o clima. Mas não tinha mais forças para fazer isso. Jinhang estava expressando sua vontade de salvar seu rei, mesmo que ele fosse punido por isso mais tarde. Só Jinhang derramou o poder sagrado dentro do braço cortado de Bentek para que pudesse curar. Jogadores normais não conseguiam lidar com o poder sagrado. No entanto, havia apenas uma razão pela qual Jinhang poderia usá-lo. Foi porque ele também era um apóstolo. Orion, o deus das constelações, conhecido como filho de Poseidon. Jinhang foi o terceiro capitão de Tritão atuando como apóstolo de Orion. Os capitães de Tritão observavam o Duque Arbad de lugares distantes. Eles estavam prontos para atacar a qualquer segundo. Você acabou de dizer isso, que não podemos perder no final. Então eu salvei você, senhor. O rosto de Bentek se contraiu com o que Jinhang disse. Você está dizendo que eu teria perdido? Você pode ter vencido a batalha, mas não a guerra. Você não pode derrotar o Duque Arbad em seu estado atual. Você. Serei punido por isso mais tarde. Por favor, descanse por enquanto. Antes que Bentek pudesse dizer mais alguma coisa, Jinhang cortou seu pescoço. Bentek desmaiou. Confirmando que Bentek ainda estava vivo, Jinhang suspirou de alívio e tornou-se cauteloso com o Duque Arbad novamente. Ele se adiantou para salvar Bentek, mas a situação em questão não era boa. O Duque Arbad ergueu a espada pesada na mão esquerda como se não fosse nada e riu friamente. Ouvi dizer que alguns resíduos incomodavam nossos subordinados aqui, então estávamos planejando lutar com você em breve. Não imaginei que teríamos uma chance como essa. Os 8 grandes clãs acharam ridículo como as pessoas diziam que os novos clãs emergentes estavam se tornando tão fortes quanto eles. Mas eles também consideravam os clãs emergentes irritantes. Então pensaram em tirá-los do caminho. A razão pela qual eles não conseguiram avançar foi porque a bênção de Poseidon de Tritão era poderosa. Foi complicado lidar com Tritão, formado por Poseidon e o apóstolo de seu seguidor, e Bentek era alguém que o Duque Arbad reconhecia. Mas com Bentek em tão mau estado agora, ele considerou que era o momento perfeito para atacar Tritão. É claro que seria difícil arruiná-los completamente, mas seria um grande ganho apenas reduzir o seu número. Além disso, nada de ruim resultaria em se livrar de Jinhang, que era famoso tanto por sua inteligência quanto por suas artes marciais. Mas como se eles não fossem renunciar facilmente, Jinhang também olhou feio para Duque Arbad. Ele pode ser menos habilidoso que Bentek, mas não por uma grande margem. Pelo contrário, em alguns aspectos, ele era igual a Bentek. 2 apóstolos tão habilidosos quanto ele estavam mirando no Duque Arbad agora. Ele acreditava que, com os 3, seriam capazes de tirar a vida do Duque Arbad. Justamente quando Duque Arbad e Jinhang estavam prestes a colidir. Vejo muitos rostos familiares. Uma voz alta soou no céu e o ar ao redor deles mudou.
Foi um poder opressor que forçou a poderosa presença do Duque Ardbad e o poder sagrado de Jinhang e dos outros. Ventos fortes sopraram e as ondas se agitaram. Enquanto o Rio das Almas tremia violentamente, Yon-Wu, Duque Ardbad, Jinhang, o resto das forças de Tritão e os jogadores do navio fantasma olharam para o céu em choque. Apenas. Só então, o céu se abriu e alguém desceu lentamente. A selvagem energia combativa os deixou sem fôlego. Uma mulher com olhos frios, o chifre da tribo de um chifre e as escamas de um meio dragão. O Duque Ardbad enrijeceu ao ver o rosto dela. Aspas. A rainha da primavera. O líder do dragão branco, Waltz. Foi uma descida inesperada.